Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto IBTESP. E nesse dia aqui, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos dois convidados, que vão ficar um tempo aqui com a gente, falando um pouquinho da proteção radiológica nos serviços de hemodinâmica. Gostaria de primeiro agradecer a presença da professora Juliana Miranda Girardi, professor Antônio Carlos Moreira. Muito obrigado por terem aceito o convite do Instituto IBTESP. É uma honra ter vocês participando aqui ao vivo, para todos os colegas, e falar um pouquinho dessa área tão importante que é a proteção radiológica. Gostaria de passar a palavra para a professora Juliana, para ela cumprimentar a todos. Por favor, professora Juliana, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É uma honra participar junto com vocês, especialistas no assunto, da radiologia, e um tema super relevante e que sempre traz muitas dúvidas, que é a proteção radiológica na hemodinâmica. Eu me chamo Juliana Miranda Girardi, como foi apresentado pelo Marcelo. Sou enfermeira com experiência de 10 anos já na área de hemodinâmica, sou especialista em cardiologia hemodinâmica e atualmente sou presidente do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Professor Antônio Moreira, suas palavras iniciais, por gentileza. Beleza. Para mim também é uma honra estar com vocês, Vocês que já estão na área há muito tempo, a Juliana, que eu já conheço de alguns eventos que a gente já fez, que também é especialista aí, já entende bastante em produção radiológica, por isso que eu fiz o convite, agradeço, pela presença de vocês, de todos, agradeço também ser convidado para participar dessa live. A minha formação, eu sou tecnólogo em radiologia, já trabalho aí mais de 20 anos na área da intervencionista, A gente tem uma certa experiência em relação aos exames, em relação à equipe e produção radiológica. Então, o intuito aí dessa live hoje é comentar um pouquinho da importância da proteção radiológica no setor de hemodinâmica, principalmente um setor que você utiliza muito a fluoroscopia, aquela radiação dinâmica, que a dose de radiação é altíssima. Mas é um prazer estar com todo mundo, com os convidados, com vocês, e vamos tocar o negócio aí. Ótimo, muito obrigado aí a vocês, também agradecer a todos os nossos participantes aí que estão, à medida que estão entrando aqui na sala, no chat, algumas pessoas aqui, a Jennifer, a Nelly Machado, Elaine, a Lara Oliveira, Gustavo, Maria Aparecida, sejam bem-vindos, e não esqueçam, se quiserem, depois, mais para frente, fazer perguntas, tanto o professor Antônio como a professora Juliana estarão aqui, respondendo as perguntas e as dúvidas que forem, vocês tiverem durante a nossa live. E aí, professores, eu gostaria de fazer uma primeira colocação. A gente sabe que o setor de hemodinâmica, tudo, vem tendo muito aporte financeiro e as máquinas elas estão evoluindo. Como que vocês recebem essa tecnologia e a preocupação de vocês, profissionais, lá dentro do serviço de hemodinâmica? Eu vejo assim como um ponto positivo a inovação tecnológica, porque as máquinas cada vez mais modernas, com protocolos que exigem menos radiação, tanto para o paciente quanto para a equipe. E o que eu destaco de mais importante nesse momento é a questão do application, das orientações para a equipe técnica de radiologia, porque isso faz a diferença pensando na proteção radiológica. Às vezes, a gente tem um protocolo que pode ser utilizado por determinada especialidade, naquele procedimento proposto, que emite uma menor taxa de radiação para a equipe e para o paciente. Então, a questão do application, do treinamento para equipamento, e também saber desfrutar dos recursos daquele equipamento, Pensando na qualidade do serviço, na qualidade daquele exame, no desfecho, de sucesso para o procedimento mesmo. Em relação a essas tecnologias que tem hoje, porque antigamente você tinha aqueles equipamentos que tinham intensificador de imagem
e hoje a gente sabe que tem agora um sistema flat, tudo digitalizado, existe uma preocupação em relação à produção radiológica, principalmente em relação a esses sistemas, né? A quantidade de exame aumentou nesses últimos anos, pela tecnologia, como a Juliana falou, e realmente existe uma importância de saber quais os recursos do equipamento que a gente tem para poder minimizar, é o que a gente vai falar no decorrer da live aí, para poder minimizar a dose de radiação para o paciente e para a equipe médica em geral, médico, equipe da enfermagem que fica na sala de exame, né? Existem alguns equipamentos novos, realmente, como a Juliana comentou, hoje com inteligência artificial, então ele acaba minimizando a dose de radiação, né? Algumas empresas importantes já têm esse tipo de equipamento, então tecnologia moderna a gente já tem, e existem equipamentos que diminuem a dose de radiação em 50% dos equipamentos que nós temos hoje, né? Então, saber dessa tecnologia, utilizar a inteligência artificial é importante, né? E saber os recursos que a máquina tem também. Às vezes tem alguns profissionais que têm a dependência mesmo da equipe de radiologia, então vocês têm um papel fundamental nessa orientação à equipe médica, né? Para usar os melhores recursos com maior segurança, né? E menos radiação para a equipe. E aquilo que você falou, a aplicação da empresa, o application em relação aos recursos, é muito importante no momento que tem a instalação do equipamento, né? Tá? Perfeito. E me diz uma coisa, para vocês, né, como vocês estão lá na linha de frente, dentro do setor, como que é a recepção daquele, né, colega que é novo, e de repente ele tem essa outra visão, né? Ele fala, nossa, eu vou trabalhar em hemodinâmica, eu vou sair irradiando para todo quanto é jeito, né? Então, como que vocês, né, pegam esse profissional novo, recém-chegado, e trabalham em cima disso, né, para ele não, né, falar, ó, fica tranquilo, né, desde que você pratique as boas práticas de proteção radiológica, tenha os cuidados, não vai ficar, né, não vou ficar irradiativo, não vai nascer, né? Como que vocês lidam com esse dia a dia? Eu acho que existem os dois lados da moeda, né, Marcelo? Existe aquele mega preocupado e existe aquele também que acha que eu não vejo raio-x, a radiação não existe. A gente tem as duas faces aí. Então, tem que saber administrar e, de fato, assim, quando o colaborador é recebido no setor de hemodinâmica, é a principal preocupação. É entender a dinâmica do serviço, a importância da proteção radiológica. O treinamento de radioproteção é obrigatório, né, anualmente, então todos os colaboradores precisam entender os princípios básicos da radiação, como ele se proteger, entender que dosímetro, né, que a gente vai abordar isso mais para frente, não é EPI, existe o mito, né, existe o desconhecido. Então, todos os profissionais precisam ser treinados para aprender a lidar com aquele ambiente, né? Com o equipamento, com a questão do distanciamento por conta da radiação que é recebida, e também ser multiplicador dentro da equipe, né? A gente conscientizar que as pessoas precisam policiar uns aos outros, porque tem colegas mais cuidadosos, outros menos, então precisamos disseminar aí a proteção radiológica para que eles, entre si, façam essa segurança, né, da equipe, mas o papel fundamental da gestão, da coordenação é, de fato, treinar e conscientizar a equipe em relação a isso. Perfeito. A Juliana falou bem, existe uma preocupação, né, para quem trabalha com um intervencionista, pelo aquilo que a gente já comentou, da utilização da fluoroscopia, né? Então, a primeira coisa é saber quais são as normas que tem hoje, né? Em 2019 foi revogada a 453 e hoje a gente tem a RDC 330, que tem algumas coisas da outra portaria e tem coisas mais atualizadas. Como a Juliana falou, a exigência realmente agora de fazer um curso uma vez por ano e ter as orientações sobre como evitar os efeitos da radiação, por exemplo, né, justificação, essas coisas, e saber quais normas existem, e eu falo para os alunos, você não tem que saber decor sobre as normas, mas você tem que saber que elas existem. Então, muita gente hoje, eu dou muita aula na área de hemodinâmica, tem muita gente que nem conhece o setor de hemodinâmica ainda, por incrível que a gente pareça. A gente, né, não vê, né? Na enfermagem, por exemplo, não vê na graduação, na formação. Isso que eu ia abordar para vocês. Os técnicos, tecnólogos, durante a graduação, têm disciplinas, né, professor Antônio, relacionadas, mas e a enfermagem? Como que fica a enfermagem? Para a enfermagem, então, é uma orientação nova, uma informação nova a mais que ela tem que buscar
para quando ele for trabalhar nesse setor? A enfermagem, de fato, na graduação, não vê, né, nada relacionado à área de hemodinâmica. Eu mesma só conheci, de fato, quando eu tive a oportunidade de ingressar na área. Então, é o desconhecido e, como eu digo, é uma área muito específica, que envolve desde um parque tecnológico imenso, não só o aparelho, né, um geógrafo, mas um arsenal de equipamentos, até essa questão delicada que é a radioproteção. E aí eu queria que Toninho, né, posso chamar de Toninho, que considero um amigo, assim, um parceiro, até comentasse, assim, essa questão dos efeitos da radiação. Eu vejo que nos cursos, os colaboradores sempre têm essa dúvida, né? Mas o efeito é acumulativo, eu recebo a radiação hoje, zero game, daqui a um tempo, como é que isso fica no organismo? Então, eu acho que vai ser bastante esclarecedor se você comentar isso, muita gente deve ter essa dúvida aí também. Você tinha primeiro comentado aí no comecinho sobre a importância de se ficar afastado da fonte de raio-x, que é o tubo de raio-x fica na parte inferior do equipamento, né? Então, existe uma coisa chamada o inverso do quadrado da distância, né? Então, a gente pede para o pessoal da enfermagem, que fica muito em sala de exame, não ficar próximo ao tubo de raio-x, né? Então, se você está, um exemplo, né, para o pessoal entender, você está a 1 metro, é uma dose de radiação, se você está a 2 metros de distância do tubo, a dose é 4 vezes menor. Então, isso que você falou, Juliana, de estar afastado da fonte, né, não ficar junto do paciente, é importantíssimo, já é um motivo para se diminuir a dose de radiação a que a equipe está exposta, né? O médico não, porque o médico ele é obrigado a ficar próximo, tem as proteções que a gente vai falar, então não tem jeito. Mas a enfermagem dá para ter um pouco mais de segurança, né? E até para alguns gestores que estão aí na nossa live, Toninho, só te interrompendo aqui, é importante pensar nisso no momento da arquitetura, da parte estrutural de construção de uma sala. Eu tive a oportunidade, né, uma experiência muito boa de participar da construção de uma segunda sala no serviço que eu atuo, no Hospital da Bahia, aqui em Salvador. E foi uma das preocupações de colocar o armário, né, a bancada onde a enfermagem faz os registros, fica mais tempo concentrada, distante da ampola, né, pensando na emissão de radiação, pensando na proteção do colaborador. Então, isso é importante para os gestores que estão aí participando da nossa live, pensar na parte estrutural. Às vezes não é possível, né, devido a tamanho de sala, arquitetura, enfim, mas é uma coisa, um detalhe que faz toda a diferença, assim, pensando na segurança do nosso funcionário. É importante que os profissionais estão lá todo dia, né, e dependendo do lugar, você tem até 20 exames por dia, né, sei lá, 10 exames por período, isso vai depender muito do serviço e tal, mas é importantíssimo isso, os colaboradores estarem afastados, quer dizer, já minimiza a dose em relação à radiação, tá? Falando dos efeitos, existem 2 efeitos que são causados pelo uso da radiação. O efeito estocástico, né, que é aquilo que eu falo sempre para os alunos, né? O nome já fala, estocástico, quer dizer, é um efeito que pode acontecer daqui a alguns anos. Vai acontecer? A gente não sabe, porque é tudo probabilidade, né? Pode ser que as 2 pessoas trabalham com a mesma carga horária, fazendo a mesma quantidade de exame, e um tem um efeito e o outro não. Então, o efeito estocástico, em relação aos colaboradores, pode acontecer, existe uma probabilidade, mas a gente não tem nada certo, né? Então, esse seria o efeito estocástico, a longo prazo, né? A gente fala, estoque de radiação, para o pessoal entender melhor, né? O outro efeito é o efeito chamado determinístico, que é aquele efeito que causa, que a gente já sabe que o paciente fez, por exemplo, um exame estudo eletrofisiológico, que é um exame que se demora mais para fazer por causa da patologia, né? Um exame que demorou aí de 4 a 6 horas. Aquelas ablações de FA super longas, que às vezes dura a noite toda, nossa. É o terror do enfermeiro. Às vezes é um caso que o médico não consegue, né, descobrir lá a fonte, vai estudando, e acaba demorando mesmo, né? E aí, pelos valores de tempo, a gente vai falar lá na frente sobre esse tempo, pela carga de dose que o paciente recebe, a gente já sabe que esse paciente ele tem uma probabilidade certeira que vai ter esse efeito, uma radiodermite na pele, como já aconteceu, a gente já presenciou isso, né? E às vezes o paciente nem sabe o que está acontecendo, por que teve aquela mancha na pele, né? Então, por exemplo, lá onde a gente trabalha, na Unifesp, existe lá um controle em relação a isso. O paciente, a gente sabe que o tempo de duração de exame, a carga que ele recebeu de radiação é alta. Vai pegar os dados do paciente, depois de um mês vai ligar para o paciente, vai perguntar se apareceu alguma coisa na pele, se é marido ou é esposa, um pergunta para o outro, vai avaliar, já aconteceu, a gente tem um departamento lá no hospital que cuida disso, então é importante ter
esse conhecimento desses efeitos, que pode acontecer ou não. A partir de quanto, Toninho, aproveitando aí, a partir de quanto, assim, você faz isso baseado no tempo de fluoro, no milligray? Como é que você faz? Qual é o ponto de corte para você fazer esse controle do paciente? Eu deixei até anotado aqui para vocês, né? Existe uma resolução que não é nossa, né? É de fora. É até importante ter perguntado isso, que assim, mas eu posso usar o que tem lá fora, aqui no Brasil? Pode. É exigido pelo Brasil? Não. Mas se você tem alguma norma, alguma resolução que te ajuda a minimizar a dose aqui no Brasil, a gente acaba utilizando para o bem do paciente e da equipe. Boa prática, né? Exatamente. Então, tem um reporte 168, né, que fala muito sobre fluoroscopia, tem várias páginas lá, e lá a gente usa em relação a isso. Só para vocês terem uma noção, até anotei aqui. A gente pode ou notificar o paciente, ou depois ligar o paciente, porque a gente sabe que vai ter uma consequência, né? Então, por exemplo, o paciente recebeu uma dose de 3 grays, ou 30 minutos de exame em fluoroscopia. Notificação que pode acontecer uma coisa, mas o médico já está ciente que deve acontecer alguma coisa. Aí, no caso de nível substancial de dose, ou seja, ele recebeu uma dose muito alta, né? Uma dose de 5 grays ou 60 minutos. E a gente sabe, como você falou, que um exame de eletrofisiologia ele demora de 4 a 6 horas, a dose alta, né? Então, isso é só uma referência para vocês terem, que é o reporte número 168, que não é do Brasil, mas, por exemplo, lá na Unifesp a gente utiliza para avaliar como referência, né? Como referência, e realmente tem tido bom resultado. Nós temos uma colega que está fazendo até um doutorado relacionado a isso, pegou os dados do paciente, ela liga para o paciente, a família tira foto, manda foto. É muito bacana isso. Quem tiver interesse, né, dá uma lida nessa resolução, e para a gente é uma referência muito boa, porque a gente está falando de fluoroscopia, né, de dose de radiação muito alta. E para vocês, como que fica o registro da dose do paciente? O paciente, né? Fica em prontuário, mas o paciente também recebe um relatório da dose que ele tomou. Vamos lá. A minha dúvida é essa. O paciente que fez um procedimento, ele tem, é obrigação do setor ofertar para ele um relatório você fez esse procedimento, foi essa dose que você tomou de radiação ou não? Quer falar, Juliana? Eu falo. Não, Toninho, pode falar, pode continuar, e depois eu tiro minha dúvida, também estou com uma dúvida aqui para você. Tá. Existe uma coisa nessa resolução nova que tinha lá na 453, que são assentamentos dos dados do paciente, né? Esses assentamentos você tem que colocar numa planilha, depende de onde você trabalha, num caderno, e anotar. No raio-x já é rotina, né? Na hemodinâmica, onde a gente trabalha, faz isso. Eu sei que tem lugares que não faz, a gente acaba perguntando para alguns profissionais, mas a própria resolução, agora, a RDC 330, pede que você anote essas informações do paciente. Então, você anota lá dose de KV, MA, MAS, o tempo do exame e quanto ele recebeu de carga. Então, isso a gente anota. Tem o kerma no ar, dose de entrada na pele também. O que acontece, que é bom nas máquinas hoje, nos equipamentos, que ele te mostra tudo isso já no painel da máquina. Então, tem até uma dúvida aqui, perguntando como medir a dose. Como medir a dose? Ali o Oswaldo Soares está falando, como medir a dose? Então, como que a gente os equipamentos, no final, eles já têm um relatório, né? E a gente consegue ver o milligray, tempo de fluoro, tudo direitinho. Porque o pessoal tem que entender que você não vai se basear pelo horário que o exame começou e o horário que terminou. O médico não fica pisando o tempo todo. Não é, Toninho? O tempo de fluoroscopia não é o tempo a partir do momento que começou o exame. Isso. O que se conta é o tempo que foi utilizado a fluoroscopia, que, como eu falei, é aquele raio-x dinâmico, na verdade, né? Então, o equipamento hoje, ele te dá os valores, aparece tudo no painel. Quanto está tendo de dose de radiação ao vivo naquele momento, e quando termina o exame, ele te dá todo esse relatório na tela do equipamento, né? Hoje, os equipamentos da Philips, você tem lá um recurso chamado Report, né? E você grava a dose do paciente no próprio exame do paciente. Ele é gravado como foto, como se fosse uma imagem. Legal. Aquele relatório final. Exatamente, isso é fantástico. Então, ele mostra cada região, quanto foi de carga, quanto foi de tempo. Então, eu acho que daqui para frente a maioria dos equipamentos vão ter isso, que é importante, né? E aí você manda para o paciente e anota nas suas planilhas também.
Toninho, aproveitando aqui, que é uma dúvida minha, tá? Mas acho que do pessoal também. Qual a medida para a gente fazer esse controle? É o miligray, é o tempo de flúor, é os dois? O que é ideal mesmo para você controlar isso? Então, naquela resolução que eu falei, tem duas formas, né? Que é o Kerr-Manoir, que é 3 grays. O Kerr-Manoir, ele já vem marcado o número na tela do equipamento. Ou 30 minutos, ou um ou outro. Então, na resolução, ele discrimina isso, né? Então, só para vocês entenderem que eu anotei. O Kerr-Manoir, 3 grays, ou 30 minutos de fluoroscopia, no caso de notificação, né? Ou DAP de 300 grays por centímetro quadrado. Então, esses valores, essa nomenclatura, ela aparece no painel do computador, o médico ele visualiza lá dentro e o tecnólogo visualiza lá fora no painel de controle, tá? Entendi. Então, isso para notificação, você vê que 3 grays. A dose substancial, que é onde existe uma possibilidade de haver uma radiodermite, que a gente falou do efeito determinístico, né? É 500 grays por centímetro quadrado, você vê, é alto, né? Aumentou. 5 grays de Kerma e 60 minutos, né? É o que a Juliana falou, não é 1 hora do começo ao final do exame, é 1 hora de fluoroscopia ativa. E aí o equipamento ele marca isso, o tempo de duração do exame em fluoroscopia. Então, se o meu paciente ficou 4 horas lá dentro do seu serviço, só que, né, você usou 1 hora de fluoroscopia, essa 1 hora que vai ser contabilizada. Isso. Exatamente. Não vai ser as 4 horas. Não vou falar, fiquei 4 horas lá, tá? Você vê, Antônio, a Thaisa, nosso equipamento é Philips, mas ainda não consegue registrar esse. E o Sérgio Briz, Siemens e GE, estava dizendo, mostram, e a Siemens especial pode ofertar o relatório. Então, eu acho que vai de equipamento para equipamento. E o GE, no final do procedimento, Siemens também, a gente não tem nenhum tipo de problema. E nós fazemos lá no serviço esse registro em prontuário. Então, toda vez que o paciente é internado, a gente tem como saber toda a radiação que ele recebeu anterior. Isso fica registrado. E em breve nós vamos fazer um trabalho de uma média de radiação por tipo de procedimento, né? No cateterismo, na angioplastia, na embolização, para ver qual médico, digamos assim, está pisando um pouquinho mais, será que ele dá para reduzir, será que é o protocolo incorreto? Então, de que forma nós podemos minimizar esse risco aí para o paciente? Eu tenho uma dúvida, Toninho, eu vou te explorar hoje, tá? Que você é o especialista, eu sou só uma coadjuvante aqui. Nesse trabalho que vocês fizeram na Unifesp, que vocês fazem, qual é o efeito mais prevalente? É a radiodermite, a alopécia? O que é que tem mais prevalente aí nos pacientes como efeito da radiação? Então, os casos que aconteceram lá, relacionado ao efeito da radiação, foi a radiodermite só. Não teve outros casos, nem mais leve, nada. O caso que teve, que foi documentado, que apareceu na pele do paciente, foi a radiodermite mesmo, porque a gente já... Ou seja, confirmou aquilo que a gente já sabia em relação a esse reporte 168. Os outros efeitos a gente não teve nem imagem, nem nada que a família encaminhou para a gente. Mas esse que encaminhou bem específico, realmente ficou marcado na pele do paciente. Tem alguns cursos até que mostra umas imagens, né? Quando você vai ver a aula de produção radiológica e hemodinâmica, você vê aquelas fotos, ou está uma mancha arredondada, uma mancha quadrada, que é relacionado ao intensificador ao sistema flat, então aquela mancha aparece mesmo. Qual é o problema da radiodermite, né, do efeito estocástico? E aconteceu isso com o paciente. Apareceu uma mancha, ele foi lá no dermato, apareceu uma mancha, o dermato deu uma pomadinha, parece que curou. Depois de um dia ou dois, apareceu uma ferida grave, né, e demorou para cicatrizar. E por isso que existe uma importância em relação a ter o cuidado com esse paciente, porque às vezes ele vai ter que fazer um enxerto de pele, né? O que a gente falou, a dose de radiação é muito alta, né? Tá? Entendi. Professor Antônio, mas isso, de repente, né, uma paciente que fez o procedimento com vocês e, de repente, mais para frente aparece, né? Olha lá, tem uma colega aqui, a chamada Eliane Grieberler. Apareceu uma queimadura do sol na infância e eu comentei com o dermatologista que suspeitava que fosse excesso de radiação. Pode ocorrer isso? Mas fala da radiação solar, né? O que a gente está comentando, na verdade, são os efeitos da radiação ionizante. No raio-x, ionizante, isso, né? Não seria a mesma coisa. Em relação à pele, a pessoa pede para se proteger, usar protetor e tudo mais, né? Tá? E tem
Fala, Toninho, senão eu vou me empolgar, viu? Não, pode falar. Tem uma dúvida aqui do pessoal também, já colocaram no chat aqui, e é uma dúvida que surge também ao longo das discussões sobre radioproteção. É o que é que emite mais radiação? É a fluoroscopia ou a aquisição? A gente sabe que os exames de neuro, o meu serviço tem um perfil de procedimentos neurológicos, né? A gente faz muito procedimento de neuro, e há uma preocupação em relação a isso. Explica para a gente aí a diferença em relação às duas coisas. Por exemplo, os equipamentos que tinham antigamente, para a gente poder entender, né? Você tinha lá a quantidade de frames por segundo, né? Antigamente você tinha 7,5, tinha 15 frames por segundo. O pessoal entender, quando a gente fala frames por segundo, são quadros por segundo, ou seja, 15 imagens no segundo, por exemplo, né? E a gente sabe que quando o médico grava a imagem dinâmica, são 100 imagens, 200 imagens, ou mais por injeção. Imagina a quantidade de radiação que é emitida, né? Então, existe uma diferença. Hoje as máquinas, né, a maioria, não conheço muitas marcas, conheço Toshiba, GE e Philips. Antigamente eles tinham 7,5, 15 frames por segundo, 30 e 60, né? Hoje o padrão que tem, não sei essas máquinas de outras empresas, é 15 e 30, tá? Isso só para vocês entenderem. Se eu mudo de 15 quadros para 30 quadros, quando o médico pede, porque o padrão é sempre 15. De 15 para 30, ele dobrou a quantidade de radiação. Eu estou falando da fluoroscopia ainda, não estou falando da parte do cine, que é a gravação da imagem, tá? Então, o médico, ele viu uma lesão, ele quer, eu quero gravar em 30 frames por segundo. Ele dobrou a carga de dose de radiação, aumentou a exposição. Então, tem que ter uma preocupação da equipe da enfermagem, do pessoal da radiologia, os técnicos ou tecnólogos, em orientar o médico em relação a isso. Doutor, é importante que o senhor use só 30 quadros quando o senhor quiser mostrar detalhes na imagem. Filmou a imagem, não precisa mais, volta para 15 quadros também. O médico pode mudar lá dentro e a gente pode mudar também no painel de controle. Em relação ao cine da fluoroscopia, em relação à fluoroscopia e o cine, que é o momento da gravação do exame, também dobra a quantidade de doses de radiação. Por quê? A máquina entende que quando você vai utilizar o recurso de cine, de gravação da imagem, ele quer um detalhe maior, que é mais qualidade da imagem. A dose dobra também, tá? No entanto, que lá os médicos onde ele trabalha, quando ele vai filmar balão insuflado, para angioplastia, tudo, ele grava, isso é um recurso novo na fluoroscopia, né? Que você grava a fluoroscopia, não é de qualidade, porque ele sabe que a qualidade não vai ser boa, porque é só balão, mas a dose diminui. Fica Todas as máquinas já fazem isso ou uma máquina mais nova que grava a fluoro? Então, eu conheço só o GE que faz isso e o Philips, né? O Toshiba que a gente tem lá mais antigo não tem esse recurso. Eu não sei se Siemens, essas outras marcas, porque eu não trabalho com elas, né? Mas eu creio que deve ter também, né? Por isso que eu falo, pessoal, quando você vai trabalhar no setor de hemodinâmica, não tem exame, vai testar a máquina, leia o manual, veja os recursos que tem. Às vezes, no próprio manual tem explicações sobre proteção radiológica, o que utilizar. É o que você falou, é importante conhecer todos os recursos do equipamento e dos protocolos, tá? E aí você comentou da pessoal da neuro, né? Sim. Eu não li ainda esse artigo, mas a professora Regina, que é minha orientadora, que foi orientadora do mestrado, ela disse que já tem trabalho dizendo que a dose de radiação nos exames que utilizam subtração digital, a dose é muito maior do que nesses exames de hemodinâmica, do cateterismo e tudo mais. Então, isso é o que ela comenta, como ela é especialista, eu acredito que realmente é verdade, só precisa dar uma pesquisada para ler esse trabalho, para ver a fundamentação, porque às vezes a gente acha que gravou poucas imagens, mas é o protocolo que está sendo utilizado, tá? Daí a importância da interação da equipe, né? E isso eu tento passar até para a equipe de enfermagem. Eu acho que a equipe multi tem um papel, né, fundamental, não é só a radiologia se preocupar com isso. Né? A enfermagem precisa entender até para sinalizar, questionar de forma prudente, educada, mas pensando no geral, né? Na segurança da equipe. E aí eu aproveito para perguntar em relação às áreas controladas. O pessoal também às vezes vai assistir procedimento, né, residente, algum acompanhante, aí fica ali na sala de comando, e aí pergunta, mas eu estou aqui, a radiação não vai passar pela parede, isso é seguro mesmo? E a gente fala do protocolo que existe, né, de controle radiométrico, que é feito também
junto com o físico e a segurança do trabalho da instituição. Então, explica um pouquinho para a gente essa rotina do controle radiométrico e como é que funciona essa questão, né, da segurança de quem está ali na sala de comando, por exemplo, os técnicos de radiologia que ficam mais tempo ali. A gente quer acreditar que tudo que tem lá é para proteger a equipe, tanto dentro como fora da sala, né? Aquele visor que tem na sala de comando é chamado de visor plumbífero, porque quando você fala plumbífero, é porque ele tem composição de chumbo no vidro. Algumas empresas, como por exemplo lá onde eu trabalho, você tem desenhado, igual aqueles números que vai no vidro do carro, escrito a espessura do que tem em relação ao chumbo. Por exemplo, o que a gente tem lá tem 1 milímetro de chumbo, né? Tá, mas será que é verdade? Será que não é? Porque tem lugar que não tem. Então, toda vez que tem um controle, como você falou, de qualidade da imagem e sobre radiação, distância e tudo mais, igual os pontos da sala, né? É importante que a chefia da enfermagem acompanhe, o pessoal da radiologia acompanhe também, para saber se realmente está tendo dose ou não. Então, o pessoal fez o levantamento. Deixa eu ver quanto chega de radiação em determinado ponto na sala, fora da sala, na porta de entrada do paciente, na sala de comando. Por que isso? Para você ter certeza que a hora que tem exposição, não está passando radiação nenhuma. Então, na sala de comando, não pode ter nenhum tipo de exposição. Nada. Zero. Nada, zero. Tá. Se está tendo... Pensei que tinha uma tolerância mínima, de repente, né? Aceitável. Se está tendo, porque o pessoal está sem avental, né? Se está tendo, é porque alguma coisa está passando. E eu sempre comento com os alunos, né? A gente dá aula ao pessoal. Existe radiação zero? O que é radiação zero? Os alunos ficam em dúvida. Radiação zero é porque não tem radiação, tá? Mas se tem lá radiação 0,001, poxa vida, você está todo dia trabalhando em vários exames, ou seja, por mínimo que seja, nós comentamos do efeito estocástico, né? Que existe uma probabilidade de acontecer, tá? Então, eu creio que a maioria dos lugares, ou 100% dos lugares, tem a preocupação em proteger a equipe que fica na sala de comando. Os profissionais de radiologia, médicos, enfermagem, que também às vezes ficam lá, tá? Mas a proteção é importante lá também. E há uma dúvida do pessoal, aproveitando em relação a essas áreas controladas. Por exemplo, os profissionais da higienização, teoricamente, eles só entram em sala quando não há exposição à radiação, né? Não tem procedimento para fazer a higienização do ambiente. Eles circulam nas áreas controladas, mas que teoricamente não há fuga de radiação porque existe o controle radiométrico. É necessário o uso de dosímetro por parte deles? Não precisa? Como é que fica essa questão? Então, pela função desse pessoal da higiene e limpeza, na lei fala que eles não precisam, por quê? Eles só entram na sala no momento que o equipamento está desligado. Qual que tem que ser a nossa preocupação dos profissionais que estão na sala de comando da radiologia e a chefia orientando essa equipe da radiologia? Começou o exame, só desbloquear quando todo mundo tiver com o avental de chumbo. Acabou o exame, bloquear para dar segurança para o pessoal lá dentro, por quê? Às vezes, na hora que você passa uma maca, está tirando o paciente da mesa, que já fez o exame, você pode pisar naquele pedal do aparelho, que é o pedal que emite radiação, né? Já vi algumas vezes, e aí todo mundo começa a gritar. Exatamente. Então, ou pisou na escopia, no pedal de escopia, ou pisou no cine, que é pior, que a dose de radiação é maior, né? Então, para não ter, por exemplo, processos futuros, vamos dizer assim, porque já aconteceu de processos do pessoal da higiene dizendo que trabalhava na sala que tinha raio-x e queria uma indenização. Por lei, eles não ganham. Todo mundo que entrou com processo que eu conheço não ganha, por quê? Você está com a sala bloqueada, não está emitindo raio-x, não tem exposição nenhuma para esse pessoal da higiene e da limpeza. Então, existe uma preocupação em deixar a sala bloqueada antes e no final do exame. Então, tem que ser regra isso para todo mundo. Tá? Isso é importantíssimo. E tem alguma coisa, Toninho, se ligada, falando de proteção radiológica, a obrigatoriedade da proteção do crânio? Hoje a gente vê alguns médicos utilizando já a touca de chumbo para a equipe. Você acha que isso pode passar a ser obrigatório? É obrigatório? Tem uma colega aqui falando que, com relação à proteção para os funcionários no setor que ela trabalha, apenas óculos, avental e protetor de tireoide. Então, isso é para a equipe de enfermagem, acho que ela está comentando, né? Isso, para a equipe de enfermagem. Então, vocês têm lá o SESMIT, acho que controla isso, né? Então, se você tem lá, é fornecido avental de chumbo, protetor de tireoide de óculos, o pessoal tem que usar, tá?
Digamos que teve catarata. Teve catarata, mas não usou óculos, que é aquela catarata subcapsular, que é pelo efeito da radiação, né, que médico já teve. Mas não usou EPI, ele não tem como entrar com processo, porque ele assinou um termo de que ele recebeu, por isso que é importante. Quando você fornece os EPIs de proteção radiológica para a equipe, tem que assinar um termo de recebimento, porque se ele não usou, foi porque ele não quis, mas está comprovado que ele recebeu os EPIs e é mais seguro até para o hospital, tá? Então é importante utilizar esses EPIs. E o que é importante é aquilo que a gente comentou, a distância da fonte do raio-x, que é importantíssimo também, tá? Mas então a touca de chumbo não é obrigatória ainda para a equipe de enfermagem? Não, eu desconheço que existe uma regra específica. O que é obrigatório? Só teoricamente a capa e o protetor de tireoide, então? O avental de chumbo, né? Para hemodinâmica 0,50 milímetros, protetor de tireoide que é 0,25 e o óculos plumbífero que chega até 1 milímetro de chumbo. Mas o óculos já é obrigatório? Dos EPIs fala que tem que utilizar óculos, sim, e está específico na RDC 330, depois dá uma lida. E lá não fala de 1 milímetro, lá, se não me engano, fala, eu até anotei aqui, acho que é 0,25 ou 0,50, é o mínimo de espessura da lente lá do vidro do óculos, tá? Sim. Em relação à touca, tem vários médicos utilizando, principalmente o médico que trabalha com estudo eletrofisiológico, né? Sabes que já teve um caso de um residente, eu não li o artigo, né? Mas o pessoal comenta que teve um caso de um residente que fez hemodinâmica e ele teve lá um desenvolvimento de câncer no cérebro, acho que 36 anos, o rapaz era novo, e outros casos de tempo do médico ficar nos exames de eletrofisiologia e no lado esquerdo, né? Que é o mais próximo da fonte. Sim. Já teve relato, mas que fale de touca ainda não tem. Em relação a essa parte do dosímetro também, há questionamentos, né? Não sei se já estudos, eu lembro que você comentou uma vez em relação a usar 2 dosímetros, um por cima, no tórax, né? Que a gente sabe que tem que ser por cima do avental, é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, usa por baixo da capa, não, sempre por cima do avental, e usar mais de um dosímetro. Existe algum estudo em relação a isso? A localização do uso do dosímetro influencia na captação dessa radiação? Então, na nova resolução, eles colocam lá como se fosse uma sugestão de se utilizar 2 dosímetros, um por cima e outro por baixo. Enquanto não for determinação, né, é só sugestão, o pessoal vai... porque é um custo para o hospital também, né, a gente até entende. Então, não é obrigatório, é utilizado por cima do avental de chumbo, porque você tem cabeça, pernas, os membros, né, são expostos. O que é importante saber? Toda vez que você recebe um valor de dose, esse valor tem que ser dividido por 10. Por quê? Você tira o valor relacionado. Por exemplo, veio o resultado de 4 milisievert de dose. Se eu dividir por 10, vai dar 0,40, porque 4 já é um motivo de você investigar por que essa dose foi alta, por exemplo, né? Não, deu 0,40. Então, você vai assinar, fazer um relatório justificando por que chegou nessa dose, por exemplo. Então, por isso que se obriga a usar fora do avental de chumbo por causa das estruturas, tá? 2 dosímetros ainda não é uma exigência mesmo, é sugestão. E esse fluxo em relação à notificação, isso está descrito na 330? Existe um fluxo padrão ou realmente varia de acordo com cada instituição, se houver excesso de dose, né? Existe uma regra que vem lá, quando você recebe uma dose alta, a empresa manda uma carta dizendo que o funcionário teve uma alteração de dose e que ele quer saber por que teve essa alteração. Vou dar um exemplo que já aconteceu em alguns lugares. O profissional ele queria ficar afastado, porque ele sabe que ele receber um valor de dose, ele vai ficar afastado para investigação, exame de sangue e tudo mais, né? Aí ele pegou o dosímetro dele, colocou no equipamento de hemodinâmica e deixou exposto lá. Vou deixar a dose estourar, que assim eu fico afastado, né? Já aconteceu o caso do funcionário fazer isso, a dose foi alterada, só que o pessoal esquece que você tem um relatório de média de dose anual, e se você nunca atingiu aquela dose. Aí o cidadão, ele queria ser afastado e foi demitido por justa causa. Se descobriu, e o físico sabe, em relação à energia do dosímetro, que tipo de exposição que teve, tá? Tem como saber se foi a radiação ionizante, né? Sim, tem como saber se foi feixe primário ou a radiação secundária, que é a radiação espalhada.
Então, o Sim, cara queria que no ficar caso seria afastado. secundária para o profissional, né, que está em sala. Exatamente, exatamente. Então, o Sim. cara queria ficar afastado e conseguiu, foi demitido por justa causa. Apesar de não ter um perfil no serviço que eu trabalho de ginecologia, obstetrícia, a gente não tem maternidade, mas uma certa feita eu recebi uma gestante para fazer uma arteriografia cerebral, era um procedimento de emergência, então tivemos que pesar o risco-benefício, e isso até veio à tona para nós construirmos um protocolo em relação a isso, que ainda não foi fechado, porque foi uma única vez nesses 10 anos que eu estou lá, mas é uma preocupação que a gente tem que ter, porque pode acontecer, sobretudo nos serviços que já atendem, né, gestantes que têm obstetrícia. Como é que funciona isso? Na minha experiência, a gente não sabia, né, o que fazer, então o hemodinamicista orientou colocar por baixo da gestante uma capa e sobre o abdômen também mais uma capa. Foi a forma que a gente encontrou de minimizar o risco ali da radiação recebida para o feto, né? Então, existe algum protocolo específico? Como é que deve ser feito? Explica para a gente, assim, que eu acho que é uma dúvida em relação ao paciente gestante, né? Por conta da radiação. Tem um médico que eu conheci, ele era do Dante, ele fez alguns exames com a gente lá na Unifesp, ele tratava de patologias congênitas de criança e atendia gestante. E ele disse que ele fez o trabalho dele de doutorado relacionado justamente a isso, né? Essa pesquisa. Eu não lembro o nome dele, mas tem um trabalho, eu sempre comento para os alunos me pedem e eu acabo esquecendo. O que esse médico fez? Quando ele começou a atender gestante, que estava com problema de válvula mitral, que às vezes acontece um caso que você tem que abrir a válvula, dilatar e tudo mais. Ele fazia isso, ele colocava o avental embaixo, ele deitava a gestante e colocava um avental de chumbo no abdômen da gestante e um dosímetro embaixo do avental de chumbo, né? Lembrando que a região que vai ser exposta é a região do tórax do coração, não é o abdômen da gestante, tá? Então ele fez isso por um determinado tempo. O resultado final foi que a dose chegou a menos de 1 milisievert de dose no abdômen da gestante e até dose zero. O que ele fez depois do resultado da dose? Ele pegou e acompanhou o nascimento da criança e o desenvolvimento da criança por mais um ano, né? Se eu não estou enganado. Para saber o que? Se teria algum efeito relacionado à dose de radiação. E a conclusão foi que não afetou, porque especificamente utilizou-se a proteção radiológica, utilizou-se filtros, utilizou colimação para delimitar a região. Então, por isso que é importante o conhecimento dos recursos da máquina e de proteção radiológica para proteger o feto de maneira geral. Mas o avental embaixo resolve só no abdômen? O que é que você orienta em relação a esse cuidado com a gestante? Então, existe lá o feixe primário que atinge o paciente, não é? E tem a radiação secundária que é espalhada. A nossa preocupação em relação ao paciente não é o feixe primário, porque o feixe primário vai passar pelo paciente. Mas a radiação espalhada, ela influencia, que é a radiação secundária. Então, quanto mais proteção você colocar em volta do paciente, do abdômen, e utilizar a colimação, você vai diminuir esse efeito em relação ao próprio paciente e à equipe de maneira geral. Tá? Então, essa é uma forma, né, de proteger. Colocar um avental por baixo, um avental sobre o abdômen. Exatamente. Ok, eu Isso acho que... foi o que ele usou, não tem uma regra específica, né? Tá. A gente sabe que a dose para gestante é 2 milisievert por norma e para o feto até 1 milisievert. Então, existe limite que não deve ser alcançado, mas tem um limite de base, na verdade. Tá? Essa questão que a Monique está trazendo para a gente aqui é muito importante, né? Em relação ao avental de chumbo que não tem proteção nas costas. E ela fala que por vezes precisa circular a sala, virar de costas para pegar algum material, e acontece, né? Na correria ali da intercorrência, paciente grave. Então, como é que fica a obrigatoriedade em relação a esse avental? Deve proteger mesmo? Pode ser utilizado só avental frontal? Então, o que eu aconselho para o pessoal quando me pergunta é comprar aquele avental. Existem vários modelos. Esse que a parte de trás é aberta e o que você falou. Às vezes o pessoal fica de costas, né, para pegar o medicamento e tudo mais, e vai ser exposto sim. A orientação é que use ou aquele capote que é totalmente fechado, só que ele é muito pesado para a equipe no dia a dia, ou comprar aquele que é sai-blusa, que você diminui o peso em relação ao dia a dia do paciente, né? Porque eu até comentei com você outro dia, tem muito profissional que trabalha com hemodinâmica que tem hernia de disco, porque acaba usando aqueles aventais pesados e tudo mais. Então,
não tem uma regra específica qual é o tipo do avental que tem que ser utilizado. Só A existe resolução não nosso sonho fala de isso. consumo, né? Que é o avental de tungstênio. Essa deveria ser a regra, na minha opinião. O tungstênio, ele protege mais que o chumbo, né? E o pessoal diz que é um pouco mais leve. Não, é Acho que muito mais leve. É muito então, mais leve. A gente anda com o avental, até esquece de tirar, porque ele realmente é muito leve, muito confortável. E assim, como você citou a questão da hérnia de disco, pensando na saúde do colaborador, é essencial. Aí a gente tem um entrave em relação ao custo, que é quase 3 vezes, né, maior do que um avental de chumbo convencional. mas se você pensar em benefício para o colaborador e ele não ficar afastado, não pegar atestado médico, eu Sim. acho que é uma coisa que deve se avaliar bastante, entendeu? E a polêmica, né, que a gente tem em relação à hemodinâmica, as mulheres, principalmente. Existe aí uma resistência, às vezes, em relação à contratação de mulheres por conta da gravidez, tanto enfermagem quanto radiologia. Eu tenho, inclusive, 3 técnicas em radiologia, né, excelentes profissionais, por sinal, que trabalham comigo. Mas existe esse drama, né, em relação ao afastamento, como é que vai ficar, o receio de voltar da licença e não voltar para o serviço, de desligamento, e até o próprio mercado de trabalho para quem está começando agora. E aí a dúvida é porque alguns serviços, agora com essa lei, não, né, porque insalubre tem que afastar, hospital não pode ficar, independente de hemodinâmica, mas antes dessa lei que foi instituída em relação à gestação, alguns serviços adotavam a prática de realmente afastar da hemodinâmica e outros serviços adotavam a prática de manter a hemodinâmica e a profissional só não entrava em sala. É possível? É permitido? Isso é uma opção de cada serviço? Pode realmente acontecer? Ou você acha que mesmo ficando fora de sala, ali pelo CRPA, pelas outras áreas, a sala de laudo, há um risco, mesmo que mínimo, para essa gestante? Então, eu sempre me perguntam isso, e eu entrei em contato com um advogado, eu falei, eu preciso saber, baseado na lei, como é que funciona isso, porque todo mundo tem essa dúvida. Então, tem empresa que trabalha dessa forma que você falou, de afastar o colaborador, e tem empresa que põe para fazer serviço administrativo, não dispensa. Hoje, pelo Covid e tudo mais que você comentou, as gestantes estão sendo afastadas pela Mas situação que tem anterior ao do Covid, vírus. assim, era a minha dúvida, Então, porque eu vi alguns serviços que ela ficava, tá. aí eu já fiquei preocupada. Ai, meu Deus, quando eu engravidar, não quero sair, eu quero ficar. Eu já queria argumentar isso aí, entendeu? O que o advogado falou para mim? A interpretação da lei. O advogado, a empresa que vai interpretar. Ele falou, infelizmente não tem uma coisa definida que tem que ser assim, é tudo a interpretação da lei. É aquilo que você falou, tem empresa que afasta e tem empresa que coloca no serviço administrativo. Né? Ou seja, eu perguntei para ele me deixou também em dúvida ainda. Falei, mas você não me respondeu. Ele falou, sim, porque não dá, porque tudo é a interpretação da lei, entendeu? Ou seja, a boa vontade do serviço. Se quiser deixar, deixa, se Exatamente. não quiser, não deixa. Mas agora, com essa nova lei instituída pela Presidência da República, realmente, independente de hemodinâmica, UTI, a Sim, gestante é fica afastada, né? afastado, Não pode ficar no fica hospital. afastado. Então, agora Mas eu não tenho tudo. saída, não vou poder nem usar a lei, Toninho. Já Não, era. exatamente. A discussão é longa, né? Radioproteção, se deixar, Sim. a gente fica aqui horas e horas e horas. Tem uma pergunta aqui do Moisés, a gente fala em relação à disseminação de radiação, e eu vejo que a maior preocupação aqui em relação à equipe de enfermagem, a equipe de radiologia, essa radiação, por quanto tempo ela demora para a radiação se disseminar totalmente na sala? Eu acho que ele está perguntando em relação ao tempo após o procedimento, né? Se alguém entrar, se vai ter radiação no ar, digamos assim. É uma dúvida das pessoas. Então, vamos esclarecer isso aqui para o pessoal. Sim, eu sou formado já desde 90 na área, né? Então, até antes da resolução. Tô velho, né? Em relação à resolução, a portaria 453, que é de 98. Então, antigamente, você quase não usava dosímetro, não tinha uma norma específica, né? Usava dosímetro de qualquer jeito. Quando eu entrei na área, eu lembro que eu fui fazer estágio, e aí o rapaz fez um exame lá de tórax, eu fui entrar na sala, ele me barrou. Ele falou, não entra na sala. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque tem radiação, a radiação está circulando na sala.
Ah, falei, tá bom, eu não conhecia muita coisa, você é recém-formado, estagiário, você sabe, Tem né? que aceitar o que vem, né? Exato. O cara profissional trabalha lá, você acredita. Aí eu fiquei esperando. Eu Uhum. falei, mas quanto tempo eu espero? Ele falou, não, espera um pouquinho, daqui a pouco você entra. Eu falei, Jesus, se tiver um monte de exame, eu estou perdido, né? Aí foi aquilo que você falou, a gente começa a se interessar por esse tema, foi pesquisar, falar com o físico, fazer curso, ou seja, é igual você acender uma luz. A hora que você desligou, o médico tirou o pedal da escopia, por exemplo, acabou a radiação, não tem, entendeu? Aí você pode entrar na sala, não tem tempo de espera nenhum, tá bom? É instantâneo, imediato, né? Cadê o Exatamente. professor Marcelo, que eu me empolguei aqui? Eu tento absorver ao máximo quando eu estou com o Toninho, né? Toninho, para mim, é uma referência na área de radiologia. E aí eu absorvi aqui a live, Marcelo saiu, ficou Mas inibido, não, desculpa. eu só estou nos bastidores aqui. A gente sabe muito bem que, assim, a gente fala, não é? A gente tenta se programar para 1 hora, né? Só que você vê, é assunto, gente, para 3, 4 horas, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa ideia de vocês estarem, né, trocando, né, isso é muito importante, né? Você vê, a gente tem até, acho que um colega que é lá de Portugal, acho que é o Rui Lopes, ele está sempre, né? Então ele estava falando dos procedimentos que ocorrem lá, né? Olha lá, profissionais de saúde grávidas obrigatoriamente fora da sala de exame, né? Então, Bacana. Perfeito, de perfeito. repente, ele está, né, num outro país, uma outra cultura que a gente fala, e de repente a Juliana falou uma coisa. Eu não sei o médico, né? O médico, quanto que ele pisa lá na fluoroscopia lá, entendeu? Aí você vê, eu tenho um médico para cada procedimento. E se um é leve, pezinho leve, e o outro é pé de chumbo, que nem a gente fala, né? Quando vai. Então, aí a preocupação nossa é justamente assim: de repente, você vai pegar um paciente e falar assim: olha, aquele doutor lá, ó, eu fico o tempo todo, 2 horas na sala com ele, procedimento, e o outro faz em 40 minutos, né? Entendeu? Então, na prática, eu acho que, né, para a gente caminhar aí, né, para as nossas considerações, né, professores, é assim, vocês, nessa cultura de vocês dentro da hemodinâmica, comparando lá com o raio-x, hoje a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem angiotomografias, hoje a gente tem angiorressonâncias magnéticas, né? E nesse aspecto, vocês que estão ali, vocês ouvem ali nos bastidores, não, para evitar uma dose maior de radiação na angiografia, que é o padrão ouro, vamos tentar fazer uma angiotomo, outra, né, uma angiorressonância. E aí a gente fala, né, porque como a gente trabalha com tomo e ressonância, a gente via, né, de repente, né, os comentários dos colegas, os cardiologistas, dizendo, não, a tomo, a ressonância é a perfumaria, não dá para a gente, né, fechar diagnóstico, e aí vamos levar esse paciente para intervencionista, tudo. Vocês estão vendo que está mudando, de repente, né, a visão deles nesse aspecto daí, ou não? Como que você, Juliana, vê, porque você também convive com os médicos ali dentro do seu setor, professor Antônio, como vocês veem esse contrabalanço aí? Pode falar, Toninho. Vou deixar você falar, senão eu me empolgo, você sabe, né? Ressonância, a gente sabe que não tem dose de radiação, né? Mas é um exame muito mais difícil do pessoal fazer. A gente que trabalha com SUS, a gente vê a dificuldade do paciente conseguir fazer esses exames, né? Existem trabalhos que dizem que a tomografia, a dose de radiação é altíssima para o paciente, e na hemodinâmica, a fluoroscopia, a dose é altíssima para o paciente e para a equipe, né? Então, são duas modalidades diagnósticas que a dose é altíssima. Isso, você vê trabalhos escritos, você entra no órgão internacional de energia atômica, ele descreve bem isso nas informações que ele coloca até no site. Quando a tomografia veio, foi especulado que os exames de hemodinâmica iam terminar, não ia ter, ia pegar o lugar. Na verdade, são exames complementares. Um exame complementa o outro, e o resultado final, como o Marcelo falou, a angiografia, que é o padrão ouro. Por mais que tenha os exames antes do cateterismo cardíaco, por exemplo, angiografia neuro e tudo mais, são feitos outros exames. Mas ainda se considera o padrão ouro a angiografia na hemodinâmica, entendeu? Até porque para as pessoas que estão aí que não são da área, a angiografia é um procedimento invasivo, muito mais preciso.
Nós sabemos que existem aí artefatos, né, o falso positivo. Eu vejo muito assim pacientes que fazem angiotensina de coronária, por exemplo, que indica lá uma lesão moderada grave, e na prática, quando é mandado para o cateterismo cardíaco, essa lesão é uma lesão discreta, entendeu? Então, é um exame que é importante, muitas vezes auxilia no diagnóstico, né, principalmente o diagnóstico imediato em relação ao protocolo AVC, a angio-TC, mas a angiografia, como o Toninho falou, é o padrão Moura, é um exame invasivo, mais preciso, e a gente vai precisar de qualquer forma da angiografia para tratar, né, independente do diagnóstico, vai ter que tratar via angiografia. Então, isso aí realmente um complemento ao outro, são funções diferentes. E aí eu vou puxar até o gancho aqui para Toninho, eu sei que a gente já está com o tempo apertado, aí 4 minutinhos para encerrar, que é em relação aos aparelhos que têm um protocolo de tomografia, né? É um outro cuidado que a gente tem que ter em relação à radiação, em relação a esse protocolo, e no momento da tomografia, os profissionais podem permanecer em sala com um avental, o ideal é que saia todo mundo, que tente disparar de fora. O que é que você orienta em relação a isso? O pessoal que já trabalha com hemodinâmica está falando do rotacional, que é a reconstrução 3D que hoje os equipamentos têm, né? E está cada vez mais sofisticado, né? Antigamente você via uma imagem parecida com tomo, hoje você vê que a imagem é tomo. A reconstrução é fantástica, as máquinas novas que tem hoje, né? Aquela reconstrução que ele faz, que é a máquina girar em volta do paciente, a dose é alta. E você falou uma coisa interessante, a equipe não precisa ficar lá dentro, né? O médico ele pode até ficar mais distante na hora que se faz o rotacional, e a equipe pode ficar afastada e até sair da sala se for o caso. Isso vai depender da gravidade do paciente. Mas você comentou uma coisa importante. Tudo que você faz relacionado às doses de radiação, você para proteger, para minimizar a dose, é importante. Igual, por que não ficar afastado? Vamos deixar a equipe fora, já que não precisa e não tem urgência de estar dentro da sala na hora do rotacional, né? Porque o rotacional precisa de uma qualidade maior de imagem, então a dose realmente vai ser... Exige mais radiação. Aliás, o Alda está perguntando aqui, está em relação a essa questão da exposição da radiação, né? Eu brinco assim com os técnicos de radiologia, vocês estão fora de sala, a gente está aqui dentro mais tempo, mas brincadeiras à parte, os meus técnicos são muito participativos, né? Independente do exame, eles interagem, ajudam muito a equipe de enfermagem. Queria mandar aí um alô para todos os meus técnicos e agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho deles. São diferenciados, desculpa os outros, mas os meus são muito bons. E aí a Lisvalda perguntou em relação ao revezamento da equipe de enfermagem. Uma dica que eu dou é, se você tem 2 salas, como no meu serviço nós temos 2 salas, é tentar revezar as equipes. A gente sabe que uma sala às vezes concentra mais neuro, concentra mais eletrofisiologia, então eu acho que a gestora tem que saber em relação aos procedimentos que exigem mais radiação e tentar revezar. Às vezes a equipe está ali todos os dias, né? São diaristas, os técnicos, os enfermeiros, e tentar fazer esse revezamento. Uma outra questão é que às vezes tem procedimentos que não exigem que esteja todo mundo em sala, então não é necessário ficar, às vezes, 3 técnicos de enfermagem, entre aspas, batendo papo na sala, né? Olha, sai um pouquinho aí, vamos revezar. Então, eu tenho esse cuidado, apesar de estar na gestão ao longo dos procedimentos, eu tento acompanhar, fico de olho e sempre falo com eles. Para que ficar 2 técnicos em sala se é uma retirada de catéter, se é um cateterismo cardíaco, é uma ablação que já abriu um quantitativo de OPME, está mais tranquilo esse momento, então tenta sair um pouquinho e eles se revezarem, ter essa consciência, porque tem colegas que têm essa consciência, outros que acabam deixando o colega que não se importa ficar mais tempo em sala, então vamos nos conscientizar em relação à radiação, né? É uma coisa que a gente não vê, mas que existe, tem efeitos ao longo do tempo, como o Toninho falou, então é importante, principalmente os gestores, pensarem nisso e também, né, ficar de olho aí na equipe, porque às vezes o pessoal se empolga em sala e esquece, né? Então, é uma coisa bastante importante. A gente faz rodízio lá no hospital também, que você falou, é muito importante. Fazer uma escala de rodízio, né? Fica um tempo na sala, outro tempo em outra sala, no caso que você tem 2, e outro na sala de repouso, por exemplo, fazendo outras coisas. Então, o rodízio é fundamental. Aquilo que a gente falou, tudo que você puder fazer para minimizar a exposição à equipe é muito válido, né? Porque radiação é assim, é risco-benefício. Tem risco, mas o benefício é importante, né? Pensando até no paciente, igual a gente falou de efeito e tudo mais, né? O paciente fez um estudo eletrofisiológico que demorou 6 horas, teve uma radiodermite, mas curou a patologia dele,
Então, o benefício teve o risco, mas o benefício foi maior, entendeu? Uma coisa importante também, que eu me preocupei quando nós falamos do óculos, né? Meu medo é amanhã tá todo mundo que trabalha em hemodinâmica dizendo que na live foi dito que o óculos é obrigatório. E os donos dos hospitais desesperados querendo matar a gente com esse custo. Então, a observação que o Sérgio, nosso participante aqui de Portugal, falou, que um estudo mostra que o óculos oferece no máximo 10% de proteção. Ou seja, prevalece o quadrado da distância como melhor forma de proteção. Não descartando o óculos, mas é como o Toninho falou e eu falei, né? Importante o distanciamento da fonte. É uma coisa que tem que prevalecer independente de EPI, porque o EPI vai te proteger, mas a gente não sabe ao longo do tempo, né, o que é que pode acontecer e a importância também dos serviços em relação ao controle desses EPIs. Nós sabemos que semestralmente é obrigatória a revisão aí dos aventais, dos protetores, que às vezes tem fissuras, rachaduras, então ao longo do tempo também, se isso não for feito, pode expor o profissional que acha que está com aquele EPI, está protegido. Então, a distância, gente, é a melhor coisa. Corre da fonte, sabe? Só se realmente tiver uma intercorrência, a gente sabe que também isso não prevalece a todo momento. Então, quanto puder, distância da fonte e vamos, que hemodinâmica é isso, né? É emoção, é radiação, é um misto de sentimento. De falar, que eu trabalho vários anos, né, com hemodinâmica, então eu sou suspeito de falar, eu protejo muito essa área da intervenção. Meus mestres, né, eu acho que abre até um adendo aqui de vocês, né, pensarem aí, vocês têm tantos colegas que trabalham, né, na hemodinâmica, de repente a gente montar um curso, uma pós-graduação para qualificar mais ainda esses colegas da enfermagem, juntar o enfermeiro, né, o técnico, o tecnólogo, um físico, médico, né? Eu acho que, não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo no nosso Brasil aí, né? Escolas, universidades pensando nessa ideia de qualificar ainda mais esses colegas, né? Porque é uma área interessantíssima, é uma área que está crescendo e muito, né? E muito, e a gente, de repente, que você falou, falta, de repente, um incentivo a mais, trazer colegas a mais, fazer outras lives dessa e trazer outros colegas que vão vivenciando isso, porque é uma experiência única, né? Uma experiência única. E aquele, por exemplo, podemos ter alunos, né, da enfermagem, alunos do técnico, tecnólogo, que vão chegar e estão vislumbrando, olha, me apaixonei por hemodinâmica, eu quero seguir essa parte daí, né? E aí você vê, falta informação, falta, né, conhecimento. Até o medo do desconhecido, né, Marcelo? Eu não quero hemodinâmica porque vou receber radiação, Deus me livre. Exatamente. Isso é importante também. No nosso começo da live, um colega aí postou que ele não teve dentro da graduação dele radiologia intervencionista, não teve, né? Então imagine, ele vai chegar e falar assim, nossa, mas eu posso também ir para a radiologia, né, mesmo a enfermagem, é um leque enorme, né, que você pode abordar. Com certeza. Então, eu quero aproveitar aqui que eu estou vendo até uma colega, Thaísa, né? Porto Velho não se fala em cursos para hemodinâmica, realmente é escasso, mas eu vou aproveitar esse espaço que o Toninho já tinha me dado aqui para falar que o departamento de enfermagem da SBHC vem com a nova formatação. Nós queremos se aproximar cada vez mais, nos aproximar, né, dos sócios. O departamento não é uma coisa distante, o departamento são vocês que são associados. Inclusive, para quem não sabe, os tecnólogos de radiologia, técnicos em radiologia e biomédicos fazem parte como sócios especiais do departamento. Então, é uma classe que a gente quer trazer para perto. Nós trabalhamos junto todos os dias, então não tem por que ter essa distinção. E temos um objetivo em comum, que é a melhoria, né, da nossa assistência ao paciente, a melhoria dos recursos para a nossa classe, as questões também, né, de defesa profissional. Então, eu aproveito para falar assim, que vamos ter muitas novidades, cursos voltados para a área de radiologia intervencionista e hemodinâmica. Dentro do site da SBHC, em breve, vamos ter um link lá para dúvidas, críticas, sugestões, inclusive assessoria jurídica para o sócio. Então, vale a pena se associar. Em breve, nós vamos divulgar a nova mensalidade com formas especiais de pagamento para que todo mundo realmente fortaleça aí o nosso departamento, a gente possa se tornar uma classe muito mais vista, né, do que já somos. Eu acho que a hemodinâmica, eu digo que é um setor muito diferenciado.
dentro de outros setores que têm o seu valor, mas eu digo assim que são profissionais que realmente são diferenciados em termos de conhecimento. Às vezes a gente quer até discutir com o médico, né? Nossa, essa lesão aqui não é crítica, não. A gente se acha até intervencionista, de tanto que vê, né? É verdade. Toninho, então, que é o mestre aí, já deve saber de tudo de quantificação de lesão. Então, eu acho que... A gente aprende muita coisa, é verdade. Então, o departamento está aí para acolher vocês. Em breve, muitas novidades. Esse ano a gente vai ter, assim, cada mês, a partir de março, um webinar com um tema diferente. Com certeza a radioproteção vai estar inserido nesse processo. E estamos aí de portas abertas para acolher os novos sócios que têm interesse em se associar. Independente das vantagens, a vantagem é boa, mas eu acho que é fortalecimento de classe e para que a gente não perca esse espaço dentro do Congresso Brasileiro, que é um congresso visto internacionalmente, também é tão importante. E esse ano nós queremos incluir os técnicos e tecnólogos para serem palestrantes dentro do Congresso Brasileiro de Hemodinâmica, que vai acontecer final de junho, início de julho. Nós vamos confirmar aí a data, em BH, se Deus quiser e a pandemia permitir, presencial, para que a gente possa se encontrar, interagir, né, matar a saudade aí do corpo a corpo. Mas se não der certo o presencial, nós faremos também uma programação bem bacana online que vai atender as expectativas de todos vocês. Aí espero que todos participem, tá bom? Depois criar um braço, né, desses cursos, desses eventos, quando a pandemia aqui para São Paulo, capital, e Sim. De repente... E conte com o nosso apoio da sociedade para divulgar no nosso site, redes sociais, mandar os e-mails também através da sociedade. É um dos apoios que a gente dá ao sócio, é o apoio em eventos também. Perfeito, perfeito. Então, doutores, doutora Juliana, doutor Antônio, nas considerações finais de vocês, que a gente vai estar, então, encerrando a nossa live, né? Agradecer a todos aí que participaram, os comentários, com as dúvidas, tudo. Aí eu passo a palavra para vocês para o encerramento da nossa live, tá bom? Um abraço a todos aí. Me dizer que eu senti muito honrada, né? Agradecer ao Toninho mais uma vez, uma pessoa que eu conheci assim. A hemodinâmica nos proporciona grandes amizades e muito conhecimento. Minha referência em radiologia, na verdade, qualquer dúvida que eu tenha, o Toninho é a pessoa, não tem livro, não tem RDC, ele é a pessoa que eu busco, ele sabe disso, não é né, conversa, ele sabe que a gente se fala muito. E me senti honrada em participar, em ser convidada, porque eu sei um pouquinho do que ele sabe, mas é o nosso dia a dia, então acho que essa troca entre a enfermagem e a radiologia foi muito rica, muito importante. Só comentários aqui, agradecendo, elogiando, e se desse, acho que a gente ficaria 3 horas falando, ia ter mais dúvidas, mais debate, mas em breve marcaremos, se Deus quiser, um webinar via Departamento de Enfermagem, através da sociedade, para discutir ainda mais. E a mensagem que eu deixo para vocês, assim, que busquem o conhecimento, que é o que nos diferencia, né? Não existe sexo, gênero, raça, o que diferencia o ser humano é o conhecimento, e eu acho que a hemodinâmica em si, os profissionais que nela atuam, a radiologia e a enfermagem, tem esse diferencial, conhecimento de sobra, tem todas as armas na mão, as equipes médicas que são bastante interativas, né? Participam, nos acolhem, porque convivem todos os dias, então basta a gente querer buscar e fazer nosso diferencial dentro da nossa área, continuar fortalecendo a área. Como eu disse, convido vocês a se associarem para a gente fortalecer o departamento de enfermagem, que também é da radiologia, promover muitos cursos, muitos eventos, e contem com a gente aí para o que precisar, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço também a participação, realmente foi um papo gostoso, né? Nossa, é o que ela disse, nossa, só uma hora e pouquinho, a gente fez até uma pauta que tinha bastante assunto, a gente fugiu do script, né? Exato, e aí você fala, o papo gostoso que Juliana não deixou eu falar, ela dominou aqui o tempo todo. Não, foi fantástico, a ideia é essa mesmo, né? Foi muito gostoso essa live. Quando eu fiquei sabendo que a sociedade abriu inscrições para profissional da radiologia, imediatamente eu fui fazer a inscrição, porque eu acho que é importante a gente participar da sociedade. Isso vai valorizar a nossa área na intervencionista cada vez mais. É o que a Juliana falou, esses eventos que tem na sociedade, antigamente eu participava muito antes da pandemia, fiz palestras pela sociedade, fui convidado, né, já tenho uma certa experiência em relação a isso. Os cursos da sociedade em relação a todos os exames é maravilhoso, vale a pena participar desses eventos, né? Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai lá, realmente, no presencial na Bahia, que, nossa, é o que eu falei, eu sou suspeito. Então, muita gente não conhece a área da intervencionista, é uma área que está crescendo cada vez mais, tem cirurgião cardíaco, cirurgião vascular indo para essa área,
aumentando a quantidade de procedimento. Então, a gente tem que valorizar os profissionais, divulgar mesmo a área e fazer parte aí da divulgação junto com a Juliana em relação à sociedade, né? Contem comigo no que precisar. E a parceria com a Juliana, eu sou suspeito de falar, né, Juliana? A gente está sempre falando, é fantástica, tem bastante conhecimento. Então, conte com nós, com o nosso grupo, para poder divulgar os eventos e cursos e tudo mais. Sim, eu acho que a gente já está com aquela saudade, né, de aquele contato, né, aquele abraço, aquele aperto de mão. Com certeza. E isso, né, depois da pandemia trouxe, né, para nós outros valores, outras, né, outras ideias de como a gente tem que abraçar, né, esse pessoal novinho, que tem garra, né, que tem gana, né, os recém-formados que querem trabalhar. Daqui a pouco a gente está, né, gente, a gente está aposentado, com o netinho aí, netinha, né, a gente está fazendo isso, e aí a gente vai deixar isso para quem, né, para quem que a gente vai deixar isso, né? Então, eu acho que essas iniciativas, essas parcerias, só tem tanto os colegas da enfermagem como os colegas da radiologia em si, só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. É que eles têm que abraçar isso, que a Juliana e o professor Antônio falou, né? Abraçar isso, falar, olha, eu quero ser mais um, mas o mais um aquele lá, né? O top, que nem o professor Antônio e a professora Juliana aí, tá bom? Então, agradeço imensamente. Não vai faltar convite de novo. Podem esperar que o Instituto Bertesp estará novamente mais para frente fazendo uma nova live aí para a gente discutir. Para aqueles que, né, o professor Gustavo, que é o responsável pelo marketing, ele vai disponibilizar no Spotify, na forma de essa entrevista que vocês fizeram. Então, dá para escutar direitinho, né? Quantas vezes. É só entrar no nosso Spotify e a gente vai participar, então, de outras ocasiões, tá bom? Uma boa noite aí para vocês, mestres, mestra Juliana. Muito obrigado novamente. Né? Fiquem com Deus aí e bom final de semana para todos aí, tá bom? Um abraço e a gente encerra aqui. Abraço a todos. Tudo de bom. Valeu, tchau. Abraço.